No Morning Show, o Caio Coppola fez uma pergunta para o candidato a prefeito de São Paulo, o Boulos, né? O filho do Lula, vamos dizer assim, né? Uma pergunta tão fácil de responder que, se você ligar a TV nesse momento, você vai ver que todas as mídias de comunicação, elas estão falando a mesma coisa, independente de ser parcial ou imparcial, estão falando a mesma coisa. E o Boulos sempre dando volta e o Caio Coppola sempre pegando na curva. Ele não queria responder, né? Acho que traria um problema para ele responder o que é tão fácil de a gente responder, né? Então eu separei aqui 4 mídias para a gente ver o que ela fala, né, a respeito da ditadura da Venezuela, né? Para ajudar o Boulos a responder o Caio Coppola, né? Vamos começar aqui pela primeira. Foi São Paulo. Folha de São Paulo. Ditadura na Venezuela manda prender mais de 9 aliados da principal opositora de Maduro. Inelegível por 15 anos, Maria Corina Machado fala em ações covardes. Detenções miram seu núcleo de campanha. Pois é, pessoal. A Maria Corina, essa aí é uma que o Maduro está na cola dela e não deixa ela em paz, né? Vamos para a segunda aqui. A segunda é a da CNN, né? A esquerdista CNN, que todo mundo conhece, né? O Procurador-Geral da Venezuela manda prender maiores opositores de Maduro. Então você vê aí que é só prender, o cara só prende, né? Então já dá para tirar uma conclusão aí, né? Você não pode pensar o contrário dele, que é prisão. É prisão. Na Venezuela você ser um opositor é muito difícil, cara. É muito difícil, na verdade é muito perigoso, né? Vamos já para a segunda, a queridinha, a esquerdista queridinha do Brasil, né? G1. Nova prisões de opositores a Maduro preocupam e Brasil vai conversar com outros países sobre eleições da Venezuela. Vai conversar o quê? Esse governo aí vai conversar o quê? Vamos lá para a segunda. Metrópolis. Venezuela. Oposição a Maduro denuncia ao menos 37 prisões arbitrárias. Pra tu ver que lá o couro tá comendo, né? Mas parece que dessa vez o Maduro cai. Dessa vez ele cai, né? Porque agora o mundo tá olhando para ele, né? O mundo tá olhando para ele e a maioria dos países não concordou com esse resultado das eleições aí que teve, né? Que na minha opinião, como na sua, a gente sabe que houve uma treta dele aí, né? Com certeza ela não foi de boa. Ele não levou esse prêmiozinho de boa, não. Foi forçado. Então agora que a gente deu o spoiler aí pro Bozo, vamos ver ele, como que ele se saiu aí para responder o Coppola. Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata para você, na verdade, sobre um país hipotético, país de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos, eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana, esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir, porque ela está desarmada, ela está passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia, por aí vai. Desse país hipotético, no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida, os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das forças armadas e crise humanitária. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos: esse país hipotético pode ser considerado uma democracia?
Caio, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Ele responder com uma outra pergunta. Vamos também partir agora para um momento imaginação do programa e vamos imaginar um outro país. Solta a vinheta, Eu já tô Edgar. perdido aqui, viu? Peraí, eu não sei o que tá acontecendo. Um país, eu quero te propor uma imaginação de um outro Vai. país. Esse país é esse. Um país em que Hipotético, vai ver. é hipotético, hein? Escutem bem, ouvintes, hipotético, não existe. Em que uma presidente da República foi eleita democraticamente. Em que o principal opositor dela na campanha, né, que nem menino mimado, no dia seguinte diz que não reconhece os resultados e pede recontagem. Que a partir disso, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, 2 meses depois começam a surgir manifestações de uma série de grupos, alguns com financiamento internacional dos irmãos Koch, pedindo a saída dessa presidenta. Que uma pessoa comprovadamente corrupta como presidente do Congresso Nacional desse país hipotético conduz um processo de derrubada dessa presidenta contra as leis desse país hipotético, porque nesse país hipotético tinha uma constituição que dizia que uma presidenta só poderia ser derrubada com crime de responsabilidade. Neste país hipotético inventam pedaladas fiscais e derrubam essa presidenta botando um vice que era nomeadamente corrupto. Ele assume com apoio daqueles mesmos movimentos que diziam ser contra a corrupção e que acusavam essa presidente hipotética de ser corrupta, mesmo que nunca tenha se comprovado nada Vamos à contra pergunta, ela. a pergunta, Aí, vamos. vai chegar próximo da eleição seguinte e uma outra pessoa do partido dessa presidente está liderando as pesquisas com chance de ganhar no primeiro turno e ele é preso por um processo que depois se mostra profundamente viciado. Aí entra um candidato, como presidente eleito após isso, com disparos de WhatsApp pagos, né, por empresas privadas ilegalmente, e o juiz que condenou aquele que liderava as pesquisas vira ministro deste presidente. Neste país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão e A versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, Olha, a versão de todas vamos as falar da agências de versão da direitos ONU sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. Agora A vamos lá. ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, não? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Nesse caso porque quando você A tem tua preso pergunta também político... pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora a questão da Venezuela é a seguinte. Venezuela é um país que tem uma dependência crônica, tem a chamada doença holandesa, tem uma dependência crônica do petróleo. 97% de todas as exportações da Venezuela, de todo o recurso que entra da Venezuela, vem do petróleo. Boulos, não E existe o crise governo- econômica o que governo- justifique prisão, tortura eu vou de chegar lá, eu também acho que não, Caio. opositor. Eu também acho que não, eu concordo contigo. Isso não E eu pode ser considerado democracia. E eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Abandona Maduro. essa narrativa, eu não você é mais apoio o inteligente governo que isso. Maduro nas suas atitudes antidemocráticas que toma. Não apoio. Agora, eu também não apoio... É parcialmente eu não ditador, apoio, ele é meio não, grave, eu não? não apoio uma invasão norte-americana como solução. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver que é O exatamente isso que fato está dele sendo ser proposto ditador, pelos o fato Estados dele ser Unidos. ditador ou não É isso que implica está na... sendo proposto pelos Estados Unidos. Não, mas isso Uma não muda o invasão cenário militar. do venezuelano. Eu Mas perguntei o diagnóstico a Venezuela, político. É uma ditadura ou o não é? povo venezuelano tem que decidir os caminhos da Venezuela. Na Venezuela você Qual teve... povo? O que saiu, os 4 milhões de refugiados, ou os que ficaram lá uma passando fome? degradação democrática na Venezuela, né? Que vem de onde? O processo da própria Assembleia Constituinte, da forma como foi eleita, se sobrepondo à Assembleia onde o governo tinha minoria, que vem de um processo de radicalização das manifestações de rua, nos quais não se pode também, de uma maneira hipócrita,
né, isentar de responsabilidade uma oposição que queima alimentos, uma oposição que mata gente, bom, não sei qual, uma oposição que se autoproclama presidente da República da maneira mais ridícula possível, né? Se criou um conflito ali que nada do que vem é bom. E o que eu quero apresentar em relação a isso é que a solução para a crise venezuelana será dada pelo povo da Venezuela, não será dada pelo exército norte-americano, não será dada por autoproclamação, muito menos pelo Jair Bolsonaro. Como que eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas eles correm risco de vida? Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter, foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic. Foi de quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Cara, se você pegar o dono da empresa, Boulos, Zapatero, se você pegar assim, observadores europeus que são contra o Maduro, né, e que reconheceram a legitimidade do processo eleitoral presidencial, sim, o questionamento que se tem é a Assembleia Constituinte se sobrepondo à Assembleia Nacional eleita que a oposição controlava. Esse sim. Agora, sim, ele destituiu o poder legislativo, capturou o poder judiciário e o poder militar. O questionamento sobre a eleição presidencial, outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição tem que concorrer, aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Voltando ao Brasil, Boulos, eu queria te propor duas coisas, na verdade. Bom, terminou o programa e o Bozo não respondeu, né? Pra tu ver a dificuldade que os caras têm de responder, né? Coisas que pra gente é tão simples, entendeu? Eles defendem, né? Eles defendem tudo que há de errado, tudo que há de podre no mundo, né? E quando se deparam assim com perguntas assim, eles não respondem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Muito obrigado se você ficou até o final, ou se não ficou também, muito obrigado. E até a próxima aí, beleza? Valeu!